Olá, nós estamos numa encruzilhada. O que fazer com a dinâmica cruel e injusta das arbitragens? O que seria então a dinâmica cruel e injusta das arbitragens? Mas antes de falar sobre isso, eu vou fazer um testemunho aqui. Como que eu me interessei pelo esporte? Isso aconteceu, eu já estava velho, 42 anos de idade, estava andando na praia com a minha mulher e vi uma muvuca acontecendo ali no Canal 3, aqui em Santos. Fui até a ponta da praia, quando eu voltei eu parei para ver. Aí estava acontecendo a última etapa do Campeonato Brasileiro daquele ano, organizado pelo Oswaldinho, e eu vi 3 apresentações, 3 duplas mistas. Edu Fernandes e Carla Greco, Jackson e Norma, e Bené e Kátia. Eu fiquei embasbacado, fiquei apaixonado, fiquei deslumbrado, fiquei sem palavras. Bagulho espetacular. Vi ali um esporte que poderia facilmente conquistar corações e mentes no mundo inteiro. Por causa disso, eu arrumei uma raquetinha e pesava uns 5 quilos. Começava a recolher a bolinha do pessoal que jogava, que eu não conhecia ninguém, na esperança de alguém me chamar um dia para jogar. Foi o que aconteceu. Mas nessas apresentações, o que eu vi? Tinha de tudo. Adrenalina, sangue nos olhos, variação, força, velocidade, risco, radicalidade, empolgação, tudo e mais um pouco. Mas ali já havia a dinâmica cruel e injusta das arbitragens. Só depois de um tempo é que eu entendi por que ali naqueles jogos que eu vi havia tudo aquilo. E a conclusão óbvia que eu cheguei foi a seguinte: as regras eram totalmente subjetivas, portanto as duplas não tinham a mínima ideia do que fazer quando entrasse na arena para ganhar. Então o que eles faziam? Eles enchiam a veia do pescoço, chegavam lá e faziam de tudo, davam de tudo. Soco na cara, vou fazer tudo porque eu posso e mais um pouco. Mas já havia a dinâmica injusta e cruel das arbitragens. Talvez por causa disso, algumas pessoas capitaneadas pelo Rogerinho, então presidente da Associação Brasileira de Frescobol e bicampeão brasileiro à época, resolveram acabar com as regras totalmente subjetivas e criar regras totalmente objetivas. Frescobol mudou de patamar. Se foi para cima, se foi para baixo, eu vou deixar no julgamento de vocês. Então, o que acontecia com as regras totalmente objetivas? Também havia a dinâmica injusta e cruel das arbitragens. Essas regras objetivas foram consensadas e aprovadas no Congresso de Vitória, organizado pelo Rogerinho. E a partir dali, ninguém mais entrou na arena para jogar tudo o que sabia. Entrava-se na arena para fazer o suficiente para conseguir a maior pontuação possível na regra existente. A mudança de patamar para cima, para baixo. Na minha opinião, a gente trocou um desfile de escola de samba por a passagem de um trem de carga. Um vagão igual ao outro, vagão igual ao outro, vagão igual ao outro, vagão igual ao outro. Então essa modalidade de jogar para contemplar a regra não aconteceu depois do Congresso de Vitória. Aconteceu antes. E o Rogerinho também foi o predecessor disso tudo. Essa regra foi testada em Macaé
antes do Congresso de Vitória, e depois dele ter ficado em quinto lugar, ele se reuniu com a mesária e estudou as planilhas para saber como que ele faria para se dar melhor no dia seguinte, para ter uma pontuação melhor no dia seguinte. E o que de fato aconteceu, ele foi campeão. Não jogando tudo que a dupla sabia, jogando o suficiente para ter a maior pontuação possível diante das regras pré-estabelecidas. Mas voltando ao ponto, subjetivo ou objetivo, está lá sacramentado a dinâmica cruel e injusta das arbitragens. O que seria então a dinâmica cruel e injusta das arbitragens? Não, mas antes disso, vou voltar num ponto. Nós estamos numa encruzilhada. Ou a gente pega para a direita um contorno lá para trás e voltamos a ter as regras totalmente subjetivas, ou a gente pega para a esquerda para ter regras objetivas calcado em 1, 2 parâmetros, quem fizer mais ataque, quem bater mais forte, ou a gente segue em frente, entrelaçando regras objetivas e subjetivas, mas tendo a seguinte visão e o seguinte pensamento: tornar as regras cada vez mais difíceis, mais complicadas. Por que não? Para quê? Para exigir cada vez mais dos atletas, para exigir cada vez mais das duplas. Porque um surfista, um skatista, um patinador, ele sabe o que é preciso fazer para ganhar. Só que o que ele precisa fazer para ganhar eleva a sua apresentação lá para o topo. Porque a regra assim exige. Mas qualquer caminho que a gente tomar, vai estar lá a dinâmica injusta e cruel das arbitragens. Pensem nisso. É isso aí. Querem saber o que é essa tal dinâmica cruel? Então vamos lá. Analisemos, pensemos, raciocinemos. Campeonato de futebol, partida final. 2 times, 2 torcidas. Campeonato de tênis, 2 tenistas, 2 torcidas. Campeonato de surf, 2 surfistas, 2 torcidas. Campeonato de frescobol final, 8 duplas, 11 torcidas. Como assim, 11 torcidas? Pois é, nos exemplos anteriores, a arbitragem teria que contemplar as expectativas de 2 torcidas. Na final do frescobol, são 11. Porra, mas como assim? São 8 duplas, como é que vai ter 11 torcidas? Qual é a 9ª torcida? A 9ª torcida é aquela da segunda opção. Viu que a dupla que ele torce não foi bem, não vai chegar, então ele começa a torcer para outra. E a 10ª torcida? Bom, a 10ª torcida é a pior delas. É a torcida dos escrotinhos. Gente que leva atrás de si a aura de saber muito. Passa a impressão que conhece muito. Mas na verdade são EPNs, entendidos de porra nenhuma. Todo final de competição eles circulam pela arena apontando o vencedor. Tem que ganhar aquele. Isso é um cancro no frescobol. E a 11ª torcida? A 11ª torcida é a maior delas, sem sombra de dúvidas. E qual é essa? A torcida do contra. Pode ganhar qualquer um, menos aquele cara, ou menos aquela dupla. Geralmente, a que tem ganhado anteriormente, os caras não jogam porra nenhuma, tá por fora. Aí, o que é a tal dinâmica injusta e cruel das arbitragens? Existem injustiças e crueldades com os atletas? Não posso dizer que não exista, pode ser que existam, mas em toda competição de frescobol existem
injustiças e crueldades com os árbitros, com as regras. E pode colocar quem for, pode botar a arbitragem na mão de uma máquina, a máquina vai ser julgada porque ela não tem condição de contemplar as expectativas, os desejos e as vontades dessas 11 torcidas. Então, o resultado nunca será bom. Vai ser sempre ruim para uma porrada de gente. Aí quem chega em oitavo é convencido pela sua torcida que no mínimo ele deveria chegar em quinto. Quem chega em quinto falam para ele que olha, ele foi roubado, porque no terceiro lugar... Aí o cara que chega em terceiro lugar é convencido que foi roubado, foi sacaneado, foi estuprado. E o pior é que aquele que chega em primeiro ainda se achega na arbitragem para reclamar da nota de potência que ele teve. Ou seja, essa é a dinâmica cruel e injusta dentro do frescobol. Porque se tu pega um árbitro canalinha, sem vergonha, não vou dizer que não exista, ele não está nem aí. Agora você coloca gente honesta para arbitrar, gente competente, gente que vai lá e faz um serviço decente, e ele cai nessa dinâmica injusta e cruel, ele não volta mais. Para finalizar, o que acontece? Se não ganhar a dupla aprontada pelos escrotinhos, esses escrotinhos vão fazer um carnaval desgraçado na arena. Na frente de patrocinador, na frente de empresário, na frente de autoridades, na frente de qualquer um, levando uma porrada de gente junta. Agora, se além disso, não ganhar o candidato dos escrotinhos, e ganhar a dupla, que a maioria da torcida não queria que ganhasse, aí danou-se. Aí o árbitro, a regra, ou quem seja lá quem for, vai ser açoitada, esquartejada e seus membros serão espalhados pela... É isso aí.